E aí pessoal, aqui é Roberto Kirizawa e eu estou aqui com a minha esposa, Eustália Kirizawa. Oi pessoal! E hoje, agora que voltamos há pouco tempo dos Estados Unidos, nós resolvemos falar as diferenças que a gente sentiu. Não são coisas para falar que um país é melhor que o outro, que há uma cultura melhor que a outra. Sim. A ideia desse vídeo não é esse. A ideia desse vídeo é falar as diferenças que a gente sentiu. Porque quando a gente chega num país diferente, logo de cara a gente sente diferenças. Porque está acostumado com um tipo de hábito, um tipo de rotina, com as pessoas agindo de uma determinada forma, e de repente você cai de paraquedas num outro lugar, tudo fica, a gente sente aquela diferença imediata. E é isso que a gente vai falar para vocês hoje. Sim, pequenas diferenças que notamos, né, Marzinho? Sim. Bora lá. Então, a primeira diferença que eu já notei de cara foi no avião, chegando nos Estados Unidos. Porque eu tinha que preencher o papelzinho que a gente faz para dar entrada no país. E na hora de preencher o papel, nossa, minha cabeça deu um chute. Porque tem que colocar a data ali. Sim. E eu acho que os Estados Unidos é o único país do mundo que a gente vai colocar data mês, dia e ano. Então é muito estranho isso. Eu acho que só tem nos Estados Unidos isso, porque a maioria dos países do mundo eu sei que é dia, mês e ano. Sim. Ou alguns outros países é ano, mês e dia. Isso, que é o caso do Japão. Que é o caso do Japão. Só que nos Estados Unidos não é nenhum nem outro. É mês, dia e ano. Parece que pega alguma coisa que era pra ficar no meio e passa pra frente. É muito estranho isso. É meio confuso, né? A gente não sabe. Parece que o mês é mais importante que o dia. Não sei. E que o ano. E nem sei o porquê disso, né? Então, é uma coisa que, nossa, na hora de preencher eu já falei, nossa, estou indo realmente para um lugar diferente, para um país diferente. Verdade. E você? Qual que foi uma das coisas que você sentiu de diferença? Foi do silêncio. Aí eu de novo falando do silêncio. No vídeo das melhores coisas, das coisas que a gente mais gostou no Japão, você falou sobre o silêncio, né? É verdade. Inclusive, gente, eu vou deixar um card aqui, vou colocar na descrição esse vídeo com as coisas que a gente mais gostou em um ano de Japão. E foi uma das coisas que o meu amorzinho falou mesmo. Que eu mencionei. Bem, o Japão é silencioso. Na rua, no ônibus, trem, avião, estabelecimento comercial, na hora de comer, enfim, no geral... Na hora de comer nem tanto, depende do quê? Na hora de comer você fala na hora de conversar, né? Não, mas na hora de comer geral, é aquele... Mas no geral é silencioso. Tirando esse barulhinho peculiar da forma de comer, mas no geral é silencioso. Você não vê ninguém batendo talher, derrubando as coisas, não. É muito diferente. E o principal, falando alto. Não tem aquelas gargalhadas altas, isso. Agora, gente, quando nós chegamos em Nova York... Meu Deus, eu fiquei assim parada. No aeroporto a gente já sente isso, né? Olhando pra todo mundo fala muito alto lá. Muito, é escandaloso. Essa é verdade. Os americanos, eles se expressam de uma forma, assim... bem auditiva. Eles falam muito alto. Sim. Né? Pra gente que acaba de sair de um país que... não, é proibido falar alto em lugares públicos, né? Seja porque trem, respeita... seja metrô, seja restaurante, né? Então faz parte da educação. Porque é muito forte aqui no Japão isso, o respeito para com o próximo, né? Assim, de não invadir aquele espaço. Então tá todo mundo de não incomodar. Foninho, ouvindo a tua musiquinha, mas tá de foninho, fone de ouvido, no celular, quietinho, bonitinho, ou dormindo, né? E pra você ter uma ideia, é tão forte isso que não se pode falar no celular em lugares públicos. Sim. E lá, nossa, no aeroporto, sabe aquele zumbido que fica... É assim. E nas ruas, dentro do metrô. O metrô foi, eu acho que trem. o que a gente mais sentiu, porque quando a gente chegou no aeroporto, a gente teve que pegar o AirTrain, né? Sim. E aí escândalo, gente. lá e o detalhe é que eram funcionários do próprio aeroporto, né? Assim, vamos dizer assim, que no Japão seria assim, os funcionários tomam cuidado de dar o exemplo para poder cobrar dos outros, são né? bem gentis, né? Então lá não, eram eles próprios falando ali e detalhe, no AirTrain só tinha gente. Os 4 funcionários, mais um pinguinho de gente lá na outra ponta do vagão. Mas tão barulhento.
E eles falando tão alto, parecia que, assim, que queria que a gente ouvisse, né? É estranho. E eu percebi que eles tomam aquele fôlego, assim, pra falar, pra ter aquele vozão, assim, sabe? E não é só os homens, as mulheres também, né? Sim. Então é bem diferente. Outra coisa que eu observei bastante, nós andando lá na Times Square, né? Todo mundo falando no celular com fone de ouvido e falando alto. Então você dava a impressão que tava falando até... A gente até olhava, você tá falando comigo, alguma coisa? Não, era no telefone. Porque muito alto. lá a Apple é muito forte, né? Porque a Legais é a Apple dos Estados Unidos. E lá é muito comum eles usarem os AirPods. Os AirPods são os fones de ouvido que você também pode falar com eles também, porque na pontinha eles têm um microfone. E eles estão andando com o cachorro, estão passeando, estão fazendo o jogging deles. E falando alto. E falando alto, né? Tá correndo ali falando, então fulano, a gente vai fazer o que hoje? Eu não sei o que. Então a gente levava susto direto, né? Porque de repente tinha alguém próximo da gente andando atrás da gente e começava a falar alto, a gente assustava porque achava que estava falando alguma coisa pra gente. Sim. E quando olhava assim, ele ia falando normal, olhando pro céu. Então assim, é muito comum isso lá. Pra eles é uma coisa super normal, mas pra gente, quando cai de paraquedas lá, não tá acostumado, acho é bem diferente. É um choque, porque a gente já tá aqui um pouco mais de um ano. E a gente se acostumou com esse ritmo, né? A gente se habitua, né? Eu acho que o ser humano se adequa a qualquer coisa. E a gente se adequou aqui, né? Esse tipo de coisa. Você ficou assim, ui. É isso sobre o barulho. Agora, a terceira coisa que eu achei estranho, assim, porque, voltando a falar, não é o que é melhor ou pior, mas é diferente, é que assim, lá os americanos, eles têm o costume de deixar o ar-condicionado ligado direto. 24 horas. 24 horas, não para. A máquina do ar-condicionado, eu acho que se a hora que ela parar, ela funde, porque ela não para. Então assim, a gente, como bons brasileiros, mesmo estando no Japão, a gente tem um ar-condicionado aqui no Japão nas nossas casas. Muitas casas já vêm com ar-condicionado, já assim, quando você aluga já está o ar-condicionado. Então o ar-condicionado a gente liga no verão para resfriar o ar e no inverno para esquentar. Sim. Mas a gente, como bom brasileiro, né, a gente não tem esse costume de deixar as coisas ligadas direto, porque a gente também tem aquela preocupação com o consumo de energia, né? A energia elétrica não é barata. Nem no Brasil, nem no Japão, nem nos Estados Unidos. Nenhum, acho que... E quando a gente sai, a gente costuma desligar, né? Então a gente tem aquela coisa de, vai sair, desliga o ar-condicionado, né? Pra não ficar gastando à toa. E a gente fez isso, né? A gente tava lá na casa, nos Estados Unidos, a gente não tá habituado. A gente, toda vez que ia sair, a gente desligava o ar-condicionado. Do quarto. E aí, quando chegava, o ar tava ligado. Eu falei assim, nossa, mas eu deixei desligado. Aí depois que falaram, não, deixa ligado direto. A gente deixa ligado. E aí até falou, né, deixa ligado direto, porque quando chegar... Já tá fresquinho. A casa mantém-se fresca. Então a ideia deles é assim, é preferível manter o ar-condicionado ligado direto para a casa ficar constantemente fresca, porque senão chega até refrescar o ambiente inteiro da casa, que as casas lá são grandes, são enormes. Então demora. Então é melhor deixar já o ar-condicionado ligado direto. É uma coisa diferente do que a gente está acostumado, mas eu acho que tem um lado bom, né? Porque realmente é muito gostoso. Lá estava muito calor. Muito calor. Né? Nova York é um estado onde tem as estações bem definidas. No verão é bem quente e no inverno é bem frio. E na época que a gente foi agora, era verão, então estava muito quente. Calor demais. E chegar em casa com ar-condicionado fresquinho era muito bom. Né? Sim. Então é isso daí. E a gente percebeu... Não sei se assim economiza mais energia ou não, não sei, gente, não sei dizer. Mas a gente estava acostumado a sair e desligar, entendeu? Aí, porque também a gente tem aquela preocupação, você já está hospedado na casa de uma pessoa, você não quer dar despesa, né? Aumentar o custo ali. Então, a gente desligava.
E isso daí a gente percebe que não é só no lugar que a gente estava, não. É normal para todos os americanos. todos os lugares. Tanto é que no quarto do hotel mesmo eu notava isso. Não sei se você percebeu. sim. A gente chegava. O ar tava ligado. Eu desligava o ar, gente, porque é de novo, aquela mentalidade. Sim. E chegava no quarto, tava ligado, porque a camareira arrumava o quarto e já deixava ligado. O dia inteiro, a gente chegava à noite, o ar tava lá ligado o dia inteiro. A camareira arrumava de manhã e deixava Sim. o dia inteiro já. A gente chegava, era muito bom, tava fresquinho, mas era estranho. A gente, então, ó, fique bem claro, não estamos dizendo o que é certo e o que é errado, é que a gente notou de diferente dos nossos costumes, As né? diferenças que a gente sentiu, principalmente pra gente que tem os costumes, que eu acho que a maioria dos brasileiros tem esse costume de desligar tudo quando vai sair de apagar a casa. luz, essas coisas assim, né? Então, e aí, amorzinho, qual que é o próximo item? O que você sentiu de diferente? Ai, dos banheiros. O que é? A porta tinha um vão, assim. Bom, Aí dá vergonha, porque se parar assim, dava pra ver inteirinha a pessoa ali dentro. Bem de frente com o o que vaso, eu percebi assim. é que os vãos, não era só aquele vão da porta, mas o vão de baixo também. Sim, a porta é pequena, O né? vão de baixo do Japão, enquanto é mais ou menos isso, eu acho que é igual do Brasil, né? O Brasil é mais ou menos isso. Nos Estados Unidos o vão era mais ou menos Quase assim. meia porta. Era mais ou menos até quase o joelho. Então era uma coisa assim muito... Parece que faltava privacidade. Eu acho que eles que são acostumados, para eles é uma coisa normal. Sim. Mas parece que falta privacidade. Parece que por muito pouco você não está sendo exposto ali. Do chão até uma altura da porta era bem alto. E a lateral também, da porta com batente, né? Ficava um vãozinho, sabe? Quando fecha a porta, não ficava coladinho assim. Tinha um vão, mais ou menos acho que da largura do meu dedo. Então, se alguém passasse e olhasse, dava pra ver certinho a pessoa ali dentro. Porque dava na visão de frente com o vaso sanitário. E aí, não sei, fiquei meio envergonhada. Vai que alguém para e fica bisbilhotando. É estranho, eu acho que eles não se preocupam tanto com isso, não. A gente que tá dentro da cabine usando, quem tá passando, dá pra ver, e vice-versa, né? Gente, então, e a quinta coisa que achamos de diferente, que eu achei de diferente, e é uma diferença totalmente, é bem gritante, é o oposto um do outro, é que enquanto nos Estados Unidos é obrigatório você dar o tip, a gorjeta, no Japão é uma falta de respeito se você der uma gorjeta. Então assim, são extremos. Enquanto num país é obrigatório e se você não der, é falta de educação, você está indo contra as regras sociais. Ele tá dizendo que não gostou do serviço. No outro país, no Japão, se você der, você também está indo contra as regras sociais e você está sendo mal educado. Tá dizendo que não gostou do serviço também. Então assim, e inclusive o garçom japonês, se você der uma gorjeta, ele vai se sentir ofendido. Sim, né? E enquanto o americano, se você não der, ele vai se sentir ofendido. Né? Então assim, é o oposto, isso é uma coisa, foi bem cultural, discrepante. Né? E essa gorjeta não é só para restaurantes, é para qualquer tipo de serviço. Então, por exemplo, eu fui cortar o cabelo. Inclusive, vou deixar o vídeo aí para vocês. Eu fui cortar o cabelo lá numa barbearia legal, eu queria experimentar, queria ter essa experiência. Falei assim, não, a gente vê tanto nos vídeos, né? Aquela barbearia bacana, americana, old style. Eu queria ter essa experiência, eu fui cortar meu cabelo lá. E assim, barbearia, tip, gorjeta. Sim. Qualquer serviço, hotel, o cara carregou tua mala, tip, gorjeta. Sim. Qualquer serviço que prestem é cultural, você tem que dar a gorjeta. Para lugares assim de prestação de serviço, a gorjeta fica em torno de 20% do valor do serviço, ou seja, 20 ou 25. é uma gorjeta gordinha. Boa, né? Não é fraca não. E aí, amorzinho, qual que é a próxima diferença que você sentiu? Foi da limpeza. Limpeza? O que na limpeza? Limpeza das ruas, principalmente das ruas. As ruas é porque a gente estava em Nova York, né? Nova York, por ser uma cidade grande, ter muitos turistas, a tendência é que ela fique suja, né? Não Mas era muito contraditório. Imagina, você passeando na Quinta Avenida. A Quinta Avenida é como se fosse a revista Vogue. Todas as marcas, lojas, grifes caríssimas, importantes que existem no mundo da moda, da indústria da moda, estão concentradas ali. E ao mesmo tempo que você olha para aquele luxo, quando você olha para a calçada, aquela
pilha de lixo. Sério, eu até tirei foto. Quer mostrar, Marcinho? Coloca aí, produção, coloca as fotos aqui, vamos E aí não combinava, gente, sério. Enfim, independente de ser uma rua de lojas caras, qualquer rua, eu acho que aqui no Japão é tudo muito limpinho. Não tem lixeira nas ruas, todo mundo carrega o teu lixinho. É educação, né? Cultural. É que assim... E lá não, é jogado, não só os sacos de lixo, mas lixo solto também, tem bastante. Eu acho assim, a gente tem que entender que nós estávamos em Nova York, né? Nova York é uma cidade onde tem muito turista do mundo inteiro, Sim. Com diversas culturas ali, né? Então, de certa forma dá para entender isso daí, como partes do Japão, tipo Tóquio, eu já ouvi falar que também tem um certo lixo na rua, né? Osaka a gente viu um pouco de lixo na rua, né? Mas tem lugares... mínimo perto do que a gente viu lá. Sim, mas tem lugares no Japão que a gente não vê lixo na rua de jeito nenhum, inclusive Estados Unidos, cidade de Saratoga, a gente não vê lixo da na Paloma rua. também não. Então cidade pequena como a nossa também não tem. Mas assim, o que eu quero dizer é que tem lugares no Japão, mesmo sendo cidades grandes, tem lugares que não tem lixo. Por exemplo, você não vê lixo no trem, no metrô, no aeroporto, em elevadores do aeroporto. Você não vê lixo. Sim. Não tem lixo. Mesmo sendo cidade grande, sendo cidade turística, não tem. Os banheiros sempre são super limpos, constantemente limpos. Agora, isso lá a gente realmente viu. Não tem. Eu vi papel de bala jogado no chão do trem, garrafinha de água, papelzinho amassadinho jogado, areinha, sabe? Poeirinha, sujeirinha assim, de transitar mesmo, né? Que o sapato leva. Coisa que a gente não vê aqui no Japão. Aqui realmente é impecável. Aquele chão que você olha e dá pra comer no chão, tão limpo que é. E o elevador também sujo, acho que foi o elevador até do aeroporto, né? Sim. Acho que derrubaram algum líquido, suco, sorvete, sei lá o que. Quando a gente parou para tomar um café também, as mesas estavam sujas, as pessoas não levavam a tua bandeja, largavam ali em cima, como se alguém tivesse a obrigação de ir lá e recolher o lixo dela. Então, é isso, são pequenos detalhes que eu observei, né? Nós observamos. E que é diferente, entendeu? Do que a gente vive aqui. É isso. Agora, a sétima diferença que eu notei é a diferença de atendimento. Ai, gente. Né? A diferença do atendimento para o público nossa, é muito diferente. É muito diferente. Isso ganha mesmo. De tudo, ganha do lixo da rua. A gente sentiu logo de cara, a gente chegou nos Estados Unidos já no processo imigratório ali, né? De receber os imigrantes. A forma de trato é muito diferente. Enquanto o japonês tem muito assim, falando sempre muito por favor, por gentil, aqui, né? sempre falando o por favor, né? Sempre agradecendo, né? A palavra que a gente mais usa e mais ouve no Japão é o sumimasen e o arigatou gozaimasu. Isso é o que a gente mais ouve. Por favor, obrigado. Isso daí é muito, muito, muito forte na cultura japonesa. E o atendimento ao público, assim, nossa, é surreal. Agora lá nos Estados Unidos, andando. Lá nos Estados Unidos, já na fila, assim, é um trato mais rude. Mas não que assim, eu acho que seja por falta de educação ou porque por algum tipo de coisa nesse sentido. É porque é cultural mesmo. Então eles são assim, eles são muito diretos e assim, e não tem aquelas palavras que a gente costuma muito ouvir aqui. Por favor, obrigado. Fala assim, o pessoal tá na fila, pra lá, rápido, vamos. É assim que é tratado. Né? E o atendimento ao público nas lojas também. Não existe aquela cordialidade que a gente está acostumado aqui. Então existe um certo choque para quem passa um tempo aqui no Japão, tendo esse tipo de tratamento, né, pelo menos dos estabelecimentos públicos, que eles são excelentes.
chega lá a gente tem um certo choque, porque é muito direto, do tipo assim, o atendente vai chegar, o que você quer? Sim, e são impacientes, você vê, e se né? você fica perdido, por mais que perceba que você não é nativo, você não conhece o estabelecimento, por exemplo, lá no Pick a Bagel, a gente foi lá, era um lugar que eu vi no Foursquare, falei assim, olha, legal, parece ser um lugar bacana para tomar um café da manhã, vamos lá. Só que eu não tinha a mínima noção de como funcionava, qual que era o cardápio, como tinha que escolher, porque pelo que eu entendi, para vocês terem uma ideia, eu fui lá, até agora não entendi direito, porque a falta de paciência da atendente era tanta que ela não explicava. Eu tive que, tipo assim, pedindo mais ou menos, chutando, né? Pelo que eu vi, tinham sanduíches prontos, né? E tinha os sanduíches que você podia montar, tipo Subway. Mas o meu foi montado e foi difícil, porque eu não sabia. Ela não tinha boa vontade também. Eu falei assim, ó, eu queria um sanduíche de salmão, porque eu tinha ouvido falar que o sanduíche de salmão defumado era bom. Mas eu pensei que existisse já um sanduíche pronto de salmão. Aí pelo que eu entendi, não tinha. Daí ela começou a perguntar o que eu queria, mas eu não sabia nem o que tinha disponível para eu pedir. E ela fazia uma cara de sem paciência. Aquela risadinha assim, sabe? Sarcástica. Do tipo assim, pô, não sabe nem pedir. Tipo assim, ó, você tá atrapalhando a fila. Então, assim, é bem assim o atendimento lá. E detalhe, não é barato lá não, gente, caro. E assim... Lá foi um dos lugares caros. De lanchinho mais caro e atendimento, acho que foi o pior de todos. Eu acho que foi. Sabe, tipo assim, ela tava te atendendo e já querendo falar com o próximo ali, aí você ficava assim, agora acabou meu atendimento, eu saio, o que eu faço? Então esse tipo de coisa a gente sentiu uma diferença bem grande. É bem grande porque a gente tá acostumado aqui... O atendente japonês, ele é assim, se você não sabe, ele vai pegar na sua mão e vai te explicar. Por exemplo, se você não sabe, você está num estabelecimento, você não sabe como chegar em determinado lugar, ele vai catar até às vezes sair da loja e mostrar ali, ó, entra ali, vira ali, é aquele ali. Então eles são muito solícitos nessa parte. Literalmente eles estendem o tapete vermelho para o cliente. Eu Eles admiro muito, gente, muito parte... isso na cultura japonesa. Nota 10. Então, vamos para a próxima diferença, a 8ª diferença. Qual foi a diferença que você sentiu? Ai, logo quando a gente chegou lá em Nova York, foi das roupas. Enquanto aqui também é verão, lá também é verão. As japonesas se andam coberta, inclusive acho que eu já peguei essa mania, inclusive né? Nos vídeos, se vocês verem os vídeos da gente nos Estados Unidos, a gente acabou usando a mesma vestimenta que a gente usa no Japão, porque no Japão existem as vestimentas para proteção UV, né? Então a manga longa, protegendo manga, pescoço, com capuz. Viseira, né? Boné. Porque para nós ocidentais isso é meio contraditório, né? Uma roupa com capuz é para o inverno, mas aqui no Japão tem uma roupa com tecido super levinho, fresco, contra UV, desse estilo com manga longa e capuz para se proteger do sol que é muito forte. A gente percebeu que é confortável usar isso do que sair no sol, ficar torrado, cheio de ardendo, marca, né? E a gente acabou usando assim, mas chegando lá... E a gente levou nossa roupa, né, dessas que a gente usa no Japão, a gente se habituou, né, a usar esse tipo de roupa aqui. E chegando lá... e detalhe... As japonesas aqui se cobrem todas, são todas magrinhas, todas bem cobertas da cabeça aos pés. Aí chegamos lá, foi até um susto, porque todas elas bronzeadas, com aquele decotão, então era peito pra fora, bunda, perna. É uma coisa que a gente desacostumou. Short curtíssimo, assim. E aí, não sei, acho que eu não estava mais acostumada com isso. A gente desacostumou, porque a gente sabe que é cultural, é normal. Sim, inclusive no Brasil, que é principalmente nas Rio de Janeiro, regiões mais praianas, é normal as mulheres andarem até com o biquíni só em cima, né? E, gente, eu não tô censurando não, eu também gosto de um decote. Aqui no Japão tem muita dificuldade com questão de roupa, né, porque... Você tem duas dificuldades em questão de roupa, né? Porque primeiro, questão não pode expor muito o corpo, né? Eles não expor o peito assim, bumbum, o tórax, não é nem questão de peito. Tórax, assim, só de expor assim, eles já acham que é uma coisa roupa assim... Roupa de alcinha, elas usam com uma camiseta por baixo, porque... É uma lingerie. Sozinha vira lingerie pra elas. Uma camiseta de alcinha é lingerie aqui, e não pode usar na rua, não pode deixar mostrando. Sim.
Né? E você tem a segunda dificuldade por causa da tatuagem também. Da tatuagem. Então tem que cobrir duas vezes. Eu ando coberta, gente. Normalmente, que nem aqui. Agora eu tô em casa, tô com essa camisetinha mais justinha. Mas se eu fosse sair, eu já ia colocar um cardigan por cima ou jogar um lenço. Vocês podem ver quando a gente grava na rua, eu sempre tô com lenço no pescoço, tampando os decotes, né? Disfarçando um pouco o peito, porque fala que japonês tem tara pro peito. Então a gente toma todos os cuidados para não criar situações constrangedoras para nós e para os japoneses, né? Para japonesas, estar com o marido, alguma coisa assim. E lá é o oposto daqui, tudo, né? Eu acho que a gente se acostumou. E aí também aquelas todas branquinhas que não querem tomar sol e lá todo mundo bronzeado, assim. E um calor, gente, um calor que tava todo mundo de coque no cabelo preso, não tinha nem usando franja, assim, solta. E roupa bem fresquinha mesmo. E só dava eu, meu amorzinho, lá coberto da cabeça aos pés. Inclusive, então, foi uma assim, coisa que não é mais nem tão comum pra gente, que antigamente eu achava normal, mas agora até é estranho ver lá, principalmente é muito americana, estendia essa toalha lá no Central Park para tomar sol, né? Ficar exposto no sol lá, pegando uma cor, né, se bronzeando. Eu sei que no Brasil também isso é muito comum, tanto é que quando eu estava no Brasil, eu acho que se eu fosse direto do Brasil para lá ia achar super normal, mas como a gente está fazendo esse vídeo... Está inserido nessa cultura oriental, chegou lá no... Como a gente está fazendo esse vídeo falando das diferenças entre o Japão e os Estados Unidos, é uma coisa que a gente sentiu bastante diferença. Mas eu descobri, gente, que eu prefiro andar coberta e não ficar torrando no sol. Estalinha. Eu achei que foi uma coisa bacana pra mim. Diminuiu, assim, as minhas sardas, né, que dá no braço, aqui no colo, no rosto. Não ficou com marca no corpo e o melhor de tudo, não fico com a pele ardendo do sol, porque o sol daqui judia, né, amorzinho? A gente teve uma vez, logo no começo, uma experiência e foi sofrido. Quase pegamos uma insolação. Isso porque andamos meia hora no sol, foi sim sofrido. Foi meia horinha só. Então eu percebi que eu gosto mais assim. Não sei se depois, quando nós estivermos morando aqui no Japão, se a gente vai mudar esse costume ou vai manter, mas a princípio eu gostei. Mantive lá nos Estados Unidos, agora no verão, essa postura de ficar um pouco mais protegida do sol. A nona coisa que eu achei bem diferente entre Japão e Estados Unidos foi que, principalmente Nova York, né, que é a região que a gente ficou, uma coisa que eu estranho bastante é que Nova York é uma cidade onde ela parece que vive em construção e manutenção. Então é uma cidade que parece que realmente vive em reforma. Nós ficamos hospedados ali na região ali da Times Square. Sim. E a gente saía do hotel, já tinha os andames. Tava cheio de andames. Então, assim, a gente olhava a calçada de longe, tinha mais andames que calçada livre. Sim. Né? E fora isso, nas beiras das calçadas tinha muito cones, sim, né? Pegando ali uma faixa e manutenção. Assim, e por toda a cidade de Nova York. Martelada para todos os lados, né? Então, britadeira. Aí fica mais barulhenta ainda. Então a gente é uma cidade que parece que está eternamente em reforma. Sim, e é interessante que não foi só ali no meio, todos os lugares que nós fomos ali. Toda Nova York. Toda Nova York tem reforma, gente, é impressionante. É incrível. Toda. É uma coisa não tem um cantinho que não é reformado. E assim, eu digo isso porque, será que não é só o período que a gente ficou? Não, porque assim, eu acompanho vários youtubers de Nova York e todos os vídeos deles eu só vejo reforma. Quando eles passam pelas ruas, eu só vejo reforma. E quando eu fui lá, as reformas da mesma forma que eu adorei, né? Eu fiquei, olha, eu vi então vídeo no YouTube essa rua, eu vi esse lugar, eu vi isso daqui, filme, né? Vi no seriado. Mas da mesma forma eu falo assim, nossa, eu vi essa reforma aqui no vídeo do YouTube, tá aqui ainda. Olha aquela reforma também. Nunca então acaba. Assim, as reformas são constantes, normais e acho que não vai deixar de existir. Eu acho que até virou uma coisa de Nova York. Se não tiver os andaimes na rua, acho que deixa de ser Nova York. Acho que já é uma característica dela, né? A cidade é lindíssima, linda, né? Mas tá sempre em reforma. E aí, a 10ª e última diferença que você sentiu? Eu
achei bem positiva. É. Gostei. Todo mundo, mas todo mundo carrega um copo de café na mão. É, e não é só café, qualquer bebida, gente. Como tava muito calor lá, americano gosta de colocar gelo em tudo. Sim. Então, muito americano toma um café gelado. Toma. E olha, é um copo desse tamanho, gente, sem brincadeira. Não é copinho. E não é só café, é qualquer bebida, é chá, são sucos, né, são smoothies, são vários tipos de bebida geladas, principalmente porque lá Muito calor. a gente tava no verão, mas mesmo não sendo verão, eu sei que eles tomam muita bebida gelada no inverno mas também. tinha muito café gelado, a gente via muito. E o pessoal todo andando com um copo de bebida na mão na rua. Sim. É assim, você vê assim, é um enxame de pessoas e todas Não é com um copinho, copo era na um mão. copão assim, todo mundo. Parece que do mesmo jeito que a gente anda com o celular na mão, eles andam com um copo de bebida na mão. É E aí muito, chamou muita atenção isso, é muito porque estranho, porque aqui no Japão a gente já não pode comer na rua. Né? Não pode comer, não pode beber na rua. não É falta de costume, educação. É isso. Né? E lá é o inverso. Lá é o comum. Sim, todo mundo está mundo com um copo na mão. Tá saindo do trabalho, no horário de almoço, saiu pra fazer alguma coisa na rua, achou um lugar que vende alguma bebida, pá, tá lá, comprando. Tá em casa, saiu pra ir, sei lá, fazer alguma coisa na rua, já volta com um copinho na mão. É muito engraçado isso, né? Gostei. Bom, gente, então se vocês conhecem alguma diferença nos Estados Unidos, alguma diferença no Japão, alguma coisa que vocês acham muito diferente do que vocês Da estão qual a acostumados, gente não mencionou, né? coloque aí nos comentários pra gente. Ah, e não se esqueça, dê um joinha no vídeo, inscreva-se no meu canal e dê um clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado, tenha uma vida produtiva e até a próxima!